Boa tarde. A gente sabe que nem todas as pessoas aqui foram contempladas pelo sorteio, mas todos nós fomos presenteados depois de ouvir a exposição do pastor Demóstenes. Pastor, uma bênção para nós. É muito agradável de ouvir. Ele vai brincando com a gente, sem deixar de apresentar os conceitos, da mordomia cristã. Haveria uma festa de casamento e o senhor queria encomendar uma grande quantidade de doce para servir e ele havia escolhido um doce da sua predileção. Interior de Minas Gerais, quem é mineiro ou já esteve em Minas sabe que lá a gente preza muito pelo doce de goiabada, entre outros. Ele havia recebido informação positiva a respeito de um doceiro, procurou o doceiro e disse o seguinte: olha, vou dar uma festa de casamento, vou servir uma grande quantidade de doce de goiaba, só que eu quero primeiro experimentar o seu doce. Porque senão eu coloco dinheiro aqui, compro o doce e não vou agradar os convidados. E ele disse: pois não, senhor, o senhor vai gostar muito do meu doce. Ele então levou até a cozinha, onde o doce estava sendo preparado, num tacho. Estendeu a colher. Depois de um tempo pediu que ele provasse. Ele provou e disse o seguinte: olha, de doce de goiaba eu entendo, e o seu doce não é puro. Eu estou inclinado a não fazer negócio com o senhor. Não se apresse, prova de novo. Mexeu um pouco mais o doce, tirou um pouco com a colher, esfriou, deu para o moço provar. E ele disse: o seu doce não somente não é puro, como eu já identifiquei o que o senhor está misturando nesse doce de goiaba. O senhor está misturando aqui a abóbora. Ele disse: o senhor tem um paladar apurado. E o moço provou de novo e disse: tem um problema, aqui tem mais abóbora do que goiaba. O doceiro então respondeu: não, agora o senhor já foi longe demais. O máximo que eu tenho feito aqui é uma mistura meio a meio. Uma abóbora e uma goiaba. Uma abóbora e uma goiaba. Uma abóbora e uma goiaba. Queridos, na mordomia cristã, nós não podemos misturar a vontade do nosso eu com a vontade de Deus. Na mordomia cristã, nós reconhecemos e aceitamos a soberania daquele que é dono de tudo e que tudo mantém. E nós administramos os dons que ele nos confiou para a honra e para a glória dele. Entre esses dons que Deus nos deu está o tempo. E nós queremos fazer alguma reflexão breve aqui com vocês a respeito deste dom. Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 6, escreveu: com prudência você deve fazer a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Nós vivemos numa guerra. Sabemos que esse mundo se transformou no palco do grande conflito cósmico entre Cristo e Satanás. Nós vivemos numa guerra, matando leão por dia, e, de acordo com Salomão, uma das armas mais importantes e úteis para quem vai à guerra são os conselhos. São os conselhos. O que Salomão está dizendo com essas palavras é que aquela pessoa com a maior chance de obter vitória nas batalhas travadas neste mundo louco é aquela pessoa que não perde nunca a capacidade de ouvir. É aquele indivíduo que, apesar de ter já muita informação ou formação, ou ainda experiência acumulada pelos muitos anos vividos, ela não se orgulha, ela não se ensoberbece a ponto de não querer se assentar, ouvir, escutar humildemente. Então, agora, nesse momento, eu vou deixar com vocês um conselho da palavra de Deus. Quantos conselhos? Um conselho. O que você vai fazer com esse conselho é uma decisão sua. É uma escolha pessoal. É uma escolha particular.
A minha responsabilidade é apresentar o conselho. O que eu posso assegurar para você é que, se você colocar esse conselho em prática, em pouco tempo, em menos de um ano, a sua vida estará num patamar acima daquele que ela se encontra agora. E eu não estou falando só da vida espiritual. Estou falando dos relacionamentos, da vida material, da saúde. Esse único conselho aqui. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Com esse verso na sua mente, feche os seus olhos e vamos pedir a bênção de Deus agora. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo convívio nesse sábado aqui nesse local, junto a nossos irmãos, a oportunidade que o Senhor está nos dando de aprender, de experimentar crescimento, oportunidade para que nós tomemos a acertar a decisão de sermos mais fiéis a Ti e reconhecermos a Sua soberania sobre a nossa vida. E é o nosso objetivo agora, ao fazer essa reflexão, que o Senhor esteja conosco nesse momento, como tem estado em cada uma das partes que tivemos aqui hoje. Queremos ouvir a voz do Seu Espírito e precisamos que Ele impressione a cada um de nós, e te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Um dos maiores gênios que já pisou nesse planeta, do campo das artes, ele era escultor e pintor, renascentista italiano, nasceu em Florença, já morreu há 500 anos, mas as obras dele ainda são admiradas na Itália. Michelangelo Buonarroti. Michelangelo tinha uma frase lapidar. Michelangelo dizia o seguinte: não há dano semelhante ao do tempo perdido. Não há dano semelhante ao do tempo perdido. Meus caros líderes, tem muita sabedoria nessa frase. De todos os dons com os quais o Criador nos presenteou, eu tenho a convicção de que nenhum deles é mais escasso do que o tempo. Dinheiro, se você perder, é possível recuperar. A saúde, se você perder, dependendo da gravidade da situação, você pode experimentar reabilitação. Agora, tempo, se você perder, você perdeu. Cada volta que o ponteiro mais rápido do seu relógio dá é 1 minuto que se foi. E sabe quando você recupera esse minuto de novo? Nunca mais. Porque tempo é assim. Você perdeu, você perdeu. Não existe essa conversa fiada de recuperar tempo perdido. Você perdeu, você perdeu. O seu presente pode ser diferente, o seu futuro também, mas o passado ninguém muda. Tempo é assim. Se você perder, você perdeu. E quando nós somos jovens, eu sei porque eu já fui, a gente tem a tendência de pensar que o nosso tempo é infinito, que a gente vai viver para sempre, e que se eu fizer escolhas erradas, eu vou ter tempo suficiente para poder fazer o reparo lá na frente. Isso é um engano. No século passado, viveu um indivíduo um teólogo escocês, muito brilhante. Faleceu há alguns anos, o nome dele era William Barclay. Aliás, eu vou fazer uma recomendação pastoral aqui, se você me permite. Leia qualquer coisa que você encontrar de William Barclay. Se você achar uma página dele, leia. É muito difícil você ler uma página, um parágrafo do Barclay e não aprender alguma coisa. William Barclay, ele dizia: a maior ilusão humana é julgar que o nosso tempo é infinito. A maior ilusão humana é julgar que o nosso tempo
é infinito. Uma coisa que eu gosto no tempo é que o tempo é democrático. São 24 horas para todo mundo. E aí não tem aquele trololó de que é rico, que é pobre, que é preto, que é branco, que é brasileiro, que é europeu, americano, que é cristão, que é ateu, que é homem, que é mulher. Não tem nada disso. São 24 horas para todas as pessoas. Dessas 24 horas, por falar em tempo, o cronômetro aqui sumiu. É bom vocês me apresentarem aqui, porque senão a gente vai extrapolar o tempo, tá? Eu não vou administrar o tempo, se for possível. Senão alguém aqui me avisa. Tempo é democrático, 24 horas para todo mundo. Então, dessas 24 horas, 8 delas, você passa como? Como é que é, irmã? Dormindo. Em tese, seria das 24, 8 dormindo, não é? Isso quer dizer o seguinte: se uma pessoa atingir 75 anos de vida, terá passado quantos anos dormindo? 25 anos. Gente, tá bom, né? Porque algumas pessoas, não contentes com as 8 horas de sono, elas dormem 9, 10, 11, 12. Aí não é um ser humano, é um urso. Aí não dorme, hiberna. Você encontra com a pessoa depois de um feriado prolongado e pergunta para ela o seguinte: como você passou o feriadão? Você imagina que ela vai falar que fez uma viagem interessante, que assistiu um filme bacana, que começou a ler um livro que está lhe chamando a atenção. E aí a pessoa diz assim: eu passei meu feriado todo dormindo. E estou olhando o calendário porque no mês que vem tem um outro feriado, eu vou passar ele todo dormindo também. Gente, como é que pode? Nós precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para administrar o nosso tempo, porque o tempo escoa pelos nossos dedos entreabertos como se fosse areia fina. Precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para administrar o nosso tempo. O tempo passa rápido. Das 24 horas, 8 delas você passa dormindo. Te restaram quantas horas? Quantas horas? Na verdade, 8 só, porque dessas 16, 8 você já vendeu para o seu patrão. Afinal de contas, nós temos que pagar os boletos. Ah, pastor, mas eu não sou empregado, eu sou empregador. Então aí que você está sem tempo mesmo. Porque o empregado são 8 horas, o patrão tem que colocar 10, 11, 12 horas no negócio dele, para a coisa avançar. Tempo passa muito rápido. Eu me lembro que quando eu era adolescente, na igreja onde eu passei a minha adolescência e o começo da minha juventude, o assunto que nós adolescentes tínhamos ali na igreja era a respeito daquela moça que chamava a nossa atenção. Era aquela menina que, quando andava pelo corredor da igreja, cada passo dela balançava o coração da gente. O problema era quando mais de um de nós estávamos interessados na mesma moça. Eu voltei àquela igreja no ano passado. Eu encontrei ou reencontrei alguns daqueles amigos da adolescência, agora todos quarentões. E o assunto mudou. Já não era mais a moça. O assunto agora era: você está fazendo o quê? Está morando onde? Quantos filhos tem? Eram outros assuntos. Porque o tempo passou. Eu sei que quando eu reencontrar aquela turma de novo, depois dos 60, o assunto será outro. Vai ser mais ou menos assim: olha, essa semana eu conheci um geriatra, um médico atencioso. Está aqui o cartão da clínica dele, ele vai te atender muito bem. Porque o tempo passa. Gente, e passa muito rápido.
Nós precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para nós administrarmos o tempo. E ao você administrar o seu tempo, você precisa tomar uma decisão radical. Qual é essa decisão? Eu tenho que dar prioridade a Deus ao administrar o meu tempo. Deixa eu falar algo para você. Das 24 horas, 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando, te restaram 8 horas, correto? O grau de desenvolvimento que você vai atingir na sua vida, o patamar ao qual você vai chegar, será diretamente proporcional ao uso que você fizer das 8 horas que te restaram. Porque, em grande medida, o que faz a diferença entre uma pessoa e outra é a maneira como se usa o tempo. Ao administrarmos o tempo, nós precisamos dar prioridade para Deus. A gente tem que passar tempo com Ele, todos os dias. Já começar o dia com Ele. Quando você passa tempo com Deus, as suas forças são renovadas. A sua energia, ela é restaurada. É como se Deus pegasse fardos que estão sobre os seus ombros e colocasse sobre os ombros dele. Passar tempo com Deus renova a nossa vida. Eu não sei como é que tem gente que se aventura a viver nesse mundo sem passar tempo com Deus no início de cada dia. Eu não sei. O mundo que nós estamos vivendo está parecendo um mar revolto. O mundo está de ponta cabeça e o indivíduo ainda se aventura a viver sem dar prioridade para Deus no início do dia. Eu não sei como é que pode. Agora, quando eu falo de passar tempo com Deus, eu estou falando de um momento significativo de comunhão com Ele. É tempo onde você tem tranquilidade para abrir a palavra de Deus e estudá-la de forma meditativa, e para abrir o coração e falar para Deus das suas alegrias, tristezas, temores, angústias, expectativas, suas confissões. Passar tempo significativo com Deus no início de cada dia. Eu não estou falando daquelas orações de 30 segundos e nem estou falando daquele tipo de meditação, de leitura meditativa, entre aspas, onde a meditação diária ou a lição está numa das mãos e com a outra mão você já está segurando a maçaneta da porta, pronto para sair correndo para o trabalho ou para a escola. Esse tipo de comunhão, de devoção, isso aí não vale um doce. Eu estou falando de passar tempo significativo com Deus no início de cada dia. Tem um ator de Hollywood. Ele foi convidado para ser o orador de formatura do ensino médio numa escola dos Estados Unidos. É uma high school, eles chamam de high school. Esse ator, eu assisti alguns filmes dele, alguns filmes bons, outros nem tanto. Ele é bastante conhecido, o nome dele é Denzel Washington. Eu fiquei prestando atenção no discurso dele. E uma das coisas que ele disse chamaram a minha atenção. Lá estavam os professores, os alunos na beca, os pais orgulhosos. E ele, de repente, no discurso dele, diz assim, olha, quando vocês forem deitar à noite, pegue o calçado de vocês e coloque bem embaixo da cama. Lá distante. Para que na manhã seguinte, quando você levantar, você seja forçado a colocar os joelhos no chão para alcançar o seu calçado. E ele continuou. E quando você estiver com os joelhos no chão, lembra, você só acordou porque ele quis.
Foi a primeira vez que eu vi um ator de Hollywood ensinar mordomia cristã. Foi a primeira vez que eu vi um ator de Hollywood ensinar primeiro Deus. Queridos, passar tempo com Deus nos modifica. Passar tempo com Deus nos transforma. E essa transformação que Deus fará em nós, a partir do momento que nós escolhemos passar frequentemente tempo com Ele, essa transformação é a chave que Deus vai usar para mudar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Por que nada muda na minha vida? Eu te pergunto, você está passando tempo com Deus todo dia? Você prioriza a comunhão com Ele na administração do seu tempo? Quem não tem tempo para Deus, não tem tempo para viver. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, ela disse, fazei disso a vossa primeira tarefa. Fazei disso a vossa primeira tarefa. Eu quero orar mais uma vez com vocês, mas eu gostaria de ver erguidas as mãos daquelas pessoas que acreditam que, como mordomos, precisam tomar a decisão de administrarem o tempo com sabedoria. Há alguém que pensa assim, dessa forma? Amém? Esse é o meu pensamento também. Vamos falar com Deus. Pai querido, uma vez mais nós estamos te buscando e nesse momento para pedir do céu sabedoria para a administração do nosso tempo. E ao administrar o nosso tempo, nos dê a consciência de priorizarmos o Senhor e o seu reino. Nós acreditamos que todas as transformações das quais nós precisamos, elas serão desdobramento desse tempo que nós passamos contigo no início de cada dia. Que essa seja uma realidade experimentada na vida de todos nós. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.